Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui com mais esta videoaula, buscando esclarecer aí aos navegadores do site teologiaféevida.com.br, sobre o tempo quaresmal. Vivenciamos neste período o tempo da quaresma. Neste tempo, todos nós somos convidados a rever o nosso modo de viver o cristianismo e dar importância à celebração do mistério pascal. A quaresma é o tempo litúrgico favorável à graça da conversão e da reconciliação. Portanto, o tempo da quaresma trata-se de período litúrgico com uma pedagogia salutar. Este tempo de graça e reflexão nos propõe a revisão do nosso modo de viver e apresenta muitas questões às nossas consciências. Questões como essas, por exemplo: o que mais desejo em minha vida? O que considero mais importante em minha vida? O que mais influi sobre as minhas opções e escolhas? Que direção assinala a bússola da minha viagem no tempo? Para muitos de nós, pode parecer que a renovação promovida pelo Concílio Vaticano II se refere somente à modalidade exterior da organização eclesial. Estamos muito enganados se pensarmos assim, pois é justamente o contrário. Ela diz respeito à nossa vida pessoal, às correções que devemos imprimir em nossa conduta, aos critérios norteadores do nosso senso moral, segundo as questões existenciais de nosso tempo. Para nos ajudar a responder a essas questões existenciais de nosso tempo, é preciso que ouçamos o apelo de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Esta passagem, que está lá no capítulo 1 e versículo 15 do evangelista Marcos, um apelo que ecoa há 2000 anos e que ainda hoje torna-se o grande apelo deste tempo litúrgico que estamos vivenciando, ou seja, o grande apelo do tempo quaresmal. Portanto, é preciso que cada um de nós dê a si mesmo um referencial, um significado e uma direção para a vida, a fim de que nos tornemos verdadeiramente humanos e cristãos. Para nos ajudar a nos tornarmos cada vez mais humanos e cada vez mais cristãos, nós poderíamos indagar, É importante, conhecer o que é quaresma? Sim, mas antes de responder essa questão, gostaria de afirmar que cerca de 200 anos após o nascimento de Jesus, os cristãos começaram a preparar a festa da Páscoa com 3 dias de oração, meditação e jejum. Somente por volta do ano 350, a Igreja aumentou o tempo de preparação para 40 dias. Dessa forma, então, irmãos e irmãs, surgiu a Quaresma. Mas o que é Quaresma? Para nos ajudar a ser mais humanos e mais cristãos, devemos buscar entender de fato que a palavra Quaresma vem do latim quadragésima e é utilizada para designar o período de 40 dias que antecedem a festa ápice do cristianismo. Esta festa ápice do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no famoso domingo de Páscoa. Esta comemoração da Páscoa data do século IV. Sabemos que a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira até a missa da Ceia do Senhor, ou como é conhecida, a missa do lava-pés. Importante reforçar que o período da Quaresma é reservado para a reflexão e para a conversão espiritual de cada um de nós, ou seja, todos os católicos devem se aproximar de Deus, visando o crescimento espiritual. Neste tempo quaresmal, todos os fiéis são convidados a fazerem uma comparação entre suas vidas e a mensagem cristã expressa nos evangelhos. Esta comparação significa um recomeço, um renascimento para as questões espirituais e de crescimento pessoal.
No entanto, o cristão deve intensificar a prática dos princípios essenciais de sua fé com o objetivo de ser uma pessoa melhor e proporcionar o bem para o seu próximo. Mas, diácono, tudo bem, mas até agora você não nos respondeu o que é quaresma. Então vejam vocês, para responder essa questão, podemos afirmar que a quaresma é essencialmente um período no qual cada um de nós podemos e devemos fazer um retiro espiritual voltado à reflexão. Então, nós podemos ver também que a quaresma é um tempo onde os cristãos devem se recolher em oração e se submeter à penitência para preparar o espírito para a acolhida do Cristo vivo e ressuscitado no domingo de Páscoa. Assim, no final desse retiro espiritual e reflexivo de 40 dias, simbolicamente, cada cristão renascerá com o Cristo que ressuscitará no domingo de Páscoa. Assim, então, como que nós poderíamos responder o que é quaresma? É dentre essas questões que nós colocamos aqui, né? Quaresma é essencialmente um período no qual cada um de nós podemos e devemos fazer um retiro espiritual voltado à reflexão. E é também um tempo onde os cristãos devem se recolher em oração e se submeter à penitência para preparar o espírito para a acolhida do Cristo vivo e ressuscitado no domingo de Páscoa. Podemos perguntar também, qual o significado desses 40 dias? Qual o significado desses 40 dias? Vejam vocês, na Bíblia, o número 4 simboliza o universo material. Os zeros que o seguem significam o tempo de nossa vida na Terra, suas provações e dificuldades. Portanto, a duração da quaresma está baseada no símbolo deste número na Bíblia. Nela é relatada as passagens dos 40 dias do dilúvio, dos 40 anos de peregrinação do povo judeu pelo deserto, também dos 40 dias de Moisés e de Elias na montanha, como também dos 40 dias que Jesus passou no deserto antes de começar sua vida pública, e ainda dos 400 anos que durou a estada dos judeus no Egito. Esses períodos vêm sempre antes de fatos importantes e se relacionam com a necessidade de ir criando um clima adequado e dirigindo o coração para algo que vai acontecer. Podemos perguntar, então, o que os cristãos devem fazer no tempo da quaresma? O tempo da quaresma é um tempo propício, né, à oração, ao jejum, à abstinência, à penitência, à prática da caridade. O tempo da quaresma é um tempo em que nós somos convidados, né, não somente nós, mas todos os cristãos, né, por meio do evangelho proclamado na quarta-feira de cinzas, nós somos ligados a 3 grandes linhas de oração, quais sejam a oração, a penitência e a caridade. Não somente durante a quaresma, observem bem isso, mas em todos os dias de nossas vidas. Como cristãos, devemos buscar o reino de Deus, ou seja, devemos lutar para que exista justiça, lutar para que exista a paz e o amor em toda a humanidade. Os cristãos, irmãos e irmãs, devem então recolher-se para a reflexão, para se aproximar de Deus. Esta oportunidade nos é dada no tempo quaresmal. Esta busca inclui a oração, inclui a penitência e a caridade. Esta última, a caridade, como uma consequência da penitência. Agora, uma coisa que incomoda a muitos cristãos.
É comum jejuar durante o tempo quaresmal? Veja bem, nós vivemos no tempo pós-moderno. Nós vivemos em pleno terceiro milênio. Nós estamos já indo para os 3.000 anos de Jesus. É claro que vivenciamos aí o desenvolvimento tecnológico, vivenciamos uma nova era do capital. O neoliberalismo, ele assola a tantas as pessoas e vivemos no corre-corre da vida. E exatamente por vivermos nesse corre-corre da vida, não temos tempo para muitas coisas, né, de acordo com as tradições, de acordo com os princípios nos quais nós fomos educados. Mas vejam bem, não somente durante a quaresma, mas em todos os dias de nossas vidas. Repito, devemos buscar o reino de Deus, ou seja, lutar para que exista justiça, para que exista a paz e para que exista o amor em toda a humanidade. Então, nós somos convidados, sim, a fazer jejum durante o tempo quaresmal. Ainda é costume jejuar na quaresma, ainda que ele seja válido em qualquer época do ano. A Igreja, irmãos e irmãs, propõe o jejum principalmente como forma de sacrifício, mas também como uma maneira de educar-se, como maneira de ir percebendo que o ser humano mais necessita é de Deus. Dessa forma, se justifica as demais abstinências. Elas têm a mesma função. Oficialmente, o jejum deve ser feito pelos cristãos batizados, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Pela lei da Igreja, o jejum é obrigatório nesses 2 dias para pessoas entre 18 e 60 anos. Porém, podem ser substituídos por outros dias na medida da necessidade individual de cada fiel, e também praticados por crianças e idosos de acordo com as suas disponibilidades. Assim, irmãos e irmãs, o jejum, como todas as penitências, é visto pela Igreja como uma forma de educação, no sentido de se privar de algo e revertê-lo em serviços de amor, em práticas de caridade. Os sacrifícios que podem ser escolhidos livremente, como, por exemplo, um jovem deixa de mascar chiclete por um mês ou pelo período da quaresma, e o valor que gastaria nos doces, né, neste período, é usado para o bem de alguém necessitado. Assim, então, nós poderíamos perguntar: quais são os rituais e tradições associados com este tempo, né? As celebrações têm início no Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos significa a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Portanto, significa o começo da Semana Santa. Os ramos, vejam vocês, simbolizam a vida do Senhor, ou seja, Domingo de Ramos é entrar na Semana Santa para relembrar aquele momento. Depois, celebra-se a Ceia do Senhor, realizada na Quinta-feira Santa, conhecida também como o lava-pés. Ela celebra Jesus criando a Eucaristia, a entrega de Jesus e, portanto, o resgate dos pecadores. A entrega de Jesus e o resgate dos pecadores. Depois vem a celebração da Sexta-feira da Paixão, também conhecida como Sexta-feira Santa, que celebra a morte do Senhor, às 15 horas. Na sexta à noite, geralmente é feita uma procissão, ou ainda a via sacra, que seria a repetição das 14 passagens da vida de Jesus. No sábado à noite, o sábado da Aleluia, é celebrada a Vigília Pascal, também conhecida como a Missa do Fogo. Nela, o círio pascal é aceso, resultando as cinzas. O significado das cinzas é que do pó viemos e para o pó voltaremos, sinal de conversão e de que nada somos sem Deus. Um símbolo da renovação de um ciclo.
Os rituais se encerram no domingo, data da ressurreição de Cristo, com a missa da Páscoa, que celebra o Cristo vivo. Fica aí essa pequena reflexão sobre o tempo quaresmal. Eu espero que estas simples explicações possam ter esclarecido aí a muitos de vocês que nos solicitaram, né, uma reflexão sobre este tempo da quaresma. Eu convido a todos para que num só espírito, num só coração e numa só voz, façamos a seguinte oração. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes, ó Senhor, o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei, ó Pai, a confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Até uma próxima videoaula.